Professor, uma ótima noite. Olha, a gente começa essa edição trazendo esse bloco um assunto muito importante, o poder de Vladimir Putin, um dos homens considerados um dos mais poderosos do mundo. E olha, professor, depois dos últimos episódios que temos visto, é possível afirmar que Putin está saindo mais enfraquecido dessa situação toda, tanto com o grupo Wagner, como também com as ações do Ocidente referentes aí à guerra na Ucrânia? Uma boa noite. Boa noite, Elias. O Putin tem se sustentado no poder, graças a um apelo, em especial à classe média, ao cidadão comum da Rússia, oferecendo os serviços que eles tanto reclamaram no pós-fim da União Soviética na área de saúde e de educação. As sanções econômicas, que num primeiro momento pareciam afetar bastante o poder de compra dos russos, por um período passou a estar sendo substituída. Novas empresas apareceram lá, prestando os mesmos serviços, praticamente os mesmos produtos vindos ao redor do mundo com outras etiquetas, mas mais recente isso já tem gerado um desgaste. A população russa em si tem uma característica cultural de distanciamento ao poder e ser bastante cética em relação ao futuro, o que dá aos governantes dele bastante margem de manobra. Entretanto, a gente tem alguns históricos desses últimos séculos que quando há ruptura, ela é ruptura muito grande. Mas agora o cenário do levante militar contra a Ministério da Defesa ou alguns generais, questiona, portanto, a autoridade do Vladimir Putin e pode sim refletir a ideia de outros tantos que gostariam de outro rumo da sociedade, tanto que a gente viu, sim, uma leva muito grande de pessoas fugindo da guerra para não ser conscrito. Por outro lado, levantamos a dúvida se as manifestações a favor da guerra são legítimas ou não. E como eu disse, há um grande cenário, pelo menos uma imagem de apoio, mas que pode ser uma mentira e que apareça uma nova liderança e haja uma drástica alternância. E, professor, o que a tomada de poder, como nós vimos agora recentemente, por um grupo paramilitar em um país tão importante, poderia representar não somente para a Rússia, mas, claro, para todo mundo? Isso é um dos temas que tem sido muito estudado pelos professores e analistas de relações internacionais, a privatização de guerra, não só como principais potências têm a sua economia ditada pelo parque industrial bélico, isso aí dá menos margem para o governo apoiar outros tipos de projetos de desenvolvimento, mas também a dependência de mercenários. O exército americano tem um histórico de mais de 2 séculos desse tipo de emprego. Na Rússia é relativamente recente, mas muito se teme desse poder e influência de tomar decisões ou de questionar decisões governamentais e dos grupos não quererem largar armas. Especificamente, o grupo Wagner, ele está presente em uma dezena de países, ele é tolerado, ou pelo menos pode ser as condutas criminosas dele, de atividades paralelas à forma de pagamento, um ou outro, tá? Ou é forma de pagamento, ou eles fazem vistas grossas para esse conjunto de tráfico, para que eles custeiem, né? E prestem os serviços militares em troca desse benefício. O grande medo é eles terem controle de armamento, de mais tecnologia e, quem sabe, também assumir controle de armas nucleares, e sempre foi um perigo nesse século, depois do 11 de setembro, dele inclusive vender esse tipo de armamento para instituições que têm interesse de fazer terrorismo, sem contar ela mesma instituição. Caso a Rússia ou pedaço da Rússia perdesse efetivo controle do seu território para esse grupo, seria sim uma mudança muito radical do tipo de desafio que o mundo tem que lidar, já que historicamente o mundo tenta conter um país com a arma nuclear, né, apontando para as principais cidades, e as sanções econômicas. Já com o grupo paramilitar, essas ferramentas não estariam disponíveis, porque o grupo não tem sede, não tem essa responsabilidade específica com nenhum povo, nenhum território específico. E, professor, o que a fala de Biden sobre a guerra representa diante de um cenário aí tão complexo envolvendo o presidente russo?
Especificamente, ele fala para o eleitor dele. Como eu comentei algumas vezes aqui, são bilhões de dólares que estão sendo assegurados para financiar a Ucrânia, investimentos para o parque americano produzir armas, sem muita certeza se vai receber essas verbas de volta, sendo que a população americana tem sofrido pressões de investimentos em outros tantos setores no ambiente interno. Por mais que tenha um recorde do nível de emprego nos Estados Unidos, a renda anda mais baixa e a população quer minimamente ter um retorno que pelo menos o país vai estar mais seguro, né? De que a Rússia realmente está perdendo e esse dinheiro doado ou emprestado à Ucrânia tem valido a pena. No cenário internacional, a coisa é um pouco diferente, por mais que os europeus também gostariam de ter notícias positivas, né? De probabilidade de derrota da Rússia, esse tipo de gafe, esse tipo de descontrole do Biden sobre onde que está acontecendo um conflito só reforça a visão da maioria dos países do sul global, dos Estados Unidos como um país intervencionista que cuida só dos seus interesses e, como está atento em diversas áreas do mundo, nem sempre tem uma atitude peculiar, né, muito bem desenhada para aquela circunstância e acaba pondo os pés pelas mãos e depois tem que apagar incêndio que ele mesmo criou. Então, por essas falas específicas, né, do comício e dessa coletiva de imprensa, lança-se dúvida de qual é o efetivo interesse dos Estados Unidos em larga escala. A gente sabe que a Rússia e a China são os principais inimigos, mas tem outros tantos temas secundários e correlatos a esses dois países que precisam um pouco mais de claridade do Biden. E, professor, para a gente concluir, a pressão do Ocidente pode fazer com que Putin recue em algum momento em relação à guerra na Ucrânia? Ou seria pior e poderia provocar uma crise na Rússia, um recuo como este? Afinal de contas, como o senhor bem disse, os russos geralmente não lidam muito bem com algumas questões internas, principalmente quando falamos sobre perda de poder. Isso mesmo. Existe o tipo de negociação que a Rússia não está disposta de forma nenhuma a ceder. No mínimo, o caso da Crimeia. Provavelmente, o leste da Ucrânia também não teria interesse nenhum de fazer concessões. Tem todo o interesse de Donbass ficar como território russo. E, claro, seria muito interessante se todo o sul também, porque daria a eles o controle estratégico do petróleo e do gás e de toda a circulação da sua frota, né, e dos seus exércitos ali naquele mar, tendo apenas a pendência com a Turquia e mais nenhum outro vizinho. Esse tipo de concessão não vai ser feita, a não ser que perca em guerra, né? Perca no campo de batalha. O recuo, né, de abdicar do cargo somente por um caso de muito problema de saúde, uma morte súbita, e do ponto de vista da concessão para a Ucrânia, o cenário parece difícil, porque a Ucrânia também tem os seus pontos negativos e faz questão de, no mínimo, retomar todo o leste, o que torna bastante difícil uma negociação. Do ponto de vista da Rússia, né, o que isso representaria, ele teria que ter uma nova base de apoio, ter aí uma nova forma de mobilizar a sociedade russa, né, no entorno dele ser o guardião do interesse russo, que não fosse a Ucrânia. Ele investiu demais nesse tema nos últimos 10 anos e está um beco sem saída. Caso ele recue, ele ficaria em bastante dificuldade perante a população. Professor, mais uma pergunta, até pegando um gancho com o senhor acabou de dizer, sobre a Rússia perder no campo de batalha. O exército russo, em questão de números, acaba sendo maior. O da Ucrânia teve agora uma atualização por conta das armas cedidas pela OTAN. Como é que os russos poderiam perder aí nesse campo de batalha? A gente poderia, por exemplo, dizer e afirmar que uma pressão também dos próprios soldados, a população russa também, faria com que essa perda se tornasse mais rápida, como, por exemplo, espera o Ocidente após as sanções? A gente tem alguns vídeos na internet de soldados russos pulando, né, para o outro lado, né, abdicando de guerrear e querendo ser presos
porque não tem interesse de conduzir essa guerra, mas o número é baixo. A maior parte das imagens tem demonstrado que a Rússia planejou sim muito bem o campo de defesa, o que põe o desafio para o lado ucraniano. Caso o volume de tecnologia e de armamentos que a Ucrânia tem reservado seja jogado em massa e cause prejuízos muito grandes aos russos, aí sim pode ter um problema de quebra de moral interna e pressão de setores das Forças Armadas para repensar a estratégia, tentar minimizar as perdas, tanto de território quanto humanas, e com base nesse tipo de pressão interna do próprio exército, sim, o Putin ser convocado a uma nova rodada de negociação, mas como eu citei, porque houve uma modificação do que o país está disposto a ceder. Por enquanto, tanto Forças Armadas quanto o Putin permanece nessa convicção de que vão ficar pelo menos com o leste, além da Crimeia, e tem todo o interesse de também reter o sul. Tendo uma ruptura dessa linha de defesa, pode sim a circunstância mudar, mas como eu disse, isso só será provável caso a Ucrânia use os armamentos mais tecnológicos, né, os caças, e um volume muito maior de tanques do que teve disposto a lutar nesse início de ofensiva. Excelente, professor. Muito obrigado pelas informações. Como sempre, a gente agradece essa conversa tão importante de um país, claro, que tem a sua força em nível mundial e que, claro, tudo o que acontece lá acontece também, gera, não é, um reflexo em nossa economia, em todos esses fatores. Obrigado, professor. Uma ótima noite ao senhor.